Eu sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais uma viagem de Vassoler. Nós continuamos aqui na nossa querida Romênia, o 10º país das viagens de Vassoler, ora pelo leste europeu. E hoje, como eu prometi no vídeo anterior das viagens de Vassoler, eu completarei a história de queda do socialismo. Vocês estão me vendo aqui, ó, diante de um trem. Esse trem que eu tomei na estação București Nord, na estação norte de Bucareste, para chegar aqui à cidade de Târgoviște. Tá aqui para vocês a estação de Târgoviște. A partir desse trem aqui, ó, o Transferoviar Călători. Tá aí para vocês o nosso querido trem. E é o seguinte, gente, vamos passar aqui. Opa, apita aí, meu filho. Apita mesmo, deixa a gente surdo. É o seguinte, nós estamos saindo aqui da estação de Târgoviște, ó, bem pequenininho, ó, olhem só, para vocês aqui. E agora onde é que nós vamos? Eu vou levar vocês para um local histórico. Quem acompanhou o vídeo anterior das viagens de Vassoler já sabe para onde nós vamos. Deixa eu colocar aqui, gente, os óculos, né? Ó, peraí, pessoal, pronto. Pessoal, nós vamos agora, eu vou colocar aqui no Google Maps. Nós iremos agora a um local sumamente histórico para a Romênia, para a queda do socialismo. Nesta cidade, num quartel que hoje é um museu, foram julgados sumariamente, um julgamento farsesco, montado pela Frente Nacional de Salvação da Romênia, ninguém mais, ninguém menos que Nicolae e Helena Ceausescu. Deixa eu pegar aqui, gente, ó. Já deixei aqui o endereço para nós. Espera só um minutinho. Vou pegar aqui. Tô fazendo junto com vocês, gente. Tudo aqui maravilha. E nós iremos agora. Espera aí que eu, ó, vou pegar aqui para vocês. Tá muito pertinho aqui da estação, ó. Vamos lá. Olha aí, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Parece que é nessa direção. E nós, olhem só, tá aqui Târgoviște. Olha aí, gente. Então a estaçãozinha é essa aqui, ó. Essa é a estaçãozinha de trem. Vou mostrando aqui para vocês a estação de Târgoviște. E nós vamos agora para esse museu de tradições militares. Imaginem o seguinte, eu vou contando a história para vocês e o museu vai trazer mais informações. Quem viu o vídeo anterior já está sabendo bastante dessa coisa que eu vou contar agora. O que aconteceu? Nicolae Ceausescu, no dia 21 de dezembro, pronunciou o seu último discurso como ditador da Romênia para o público, né? Ele procurou justificar o que havia acontecido em Timișoara, quando as Forças Armadas, a polícia e a Securitate abriram fogo contra a multidão e centenas de pessoas foram mortas. Disse que havia infiltração estrangeira, que queriam derrubar o socialismo na Romênia. Deixa eu mostrando para vocês aqui, ó, esse local. E que, portanto, o regime tinha que ser duro para manter a ordem e a independência e a soberania da Romênia. Tentou comprar a população naquele evento farsesco também, porque o partido conseguiu juntar milhares e milhares de apoiadores ali na atual Praça da Revolução, só que entre eles havia os dissidentes. Os dissidentes aproveitaram a ocasião para tumultuar a situação. E um dia depois desse discurso, Ceausescu e Helena estavam dentro da sede do Comitê Central, o prédio foi invadido. O Ceausescu, como eu contei a vocês, então vale a pena vocês assistirem ao vídeo anterior das viagens de Vassoler. Eu estou fazendo uma sequência de vídeos
em Bucareste, agora aqui em Târgoviște, que é uma cidade que fica, vamos colocar aí 1h30, 1h40 de Bucareste. Na verdade, gente, é bem pertinho, só que o trem, infelizmente, ele vai fazendo umas paradas, fica uma coisa meio caótica, atrasa, tal, não é um negócio, o rigor assim do tempo aqui na Romênia, às vezes tem atrasos, então por isso demora um pouco mais. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, umas escolas, tem um liceu ali, a gente já está chegando. Falta muito pouco para nós chegarmos aqui ao museu. O Ceausescu, Nicolae Ceausescu, foi colocado junto com a sua esposa Helena, os dois manda-chuvas do país, num helicóptero e com seus guarda-costas. E esse helicóptero fugiu ali da sede do Partido Comunista, do Comitê Central do Partido Comunista Romeno. Ele simplesmente fugiu. O piloto não voou muito. Ele chegou a dizer pro Ceausescu, pro casal Ceausescu e pros seguranças, que estava ouvindo que o helicóptero seria batido se não pousasse. Fez o pouso perto aqui de Târgoviște e parece que opa, peraí, ali ó, tá aqui, gente, ó, nossa senhora, estamos chegando. E parece justamente que com os seguranças, peraí, gente, com os seguranças, o casal Ceausescu, eles acabaram se sequestrando, pegando um carro para poderem se locomover. Mas aí teriam sido entregues à polícia, né? E ó, acho que chegamos aqui, ó. Acho que nós estamos aqui. Pera aí, deixa eu entender se eu tô no lugar certo aqui, gente. Bom, eu vou logo eu já me localizo aqui, eu já coloco tudo isso para vocês em perspectiva. A gente já vai chegar. Pode deixar que eu paro a tomada aqui pra gente, que a gente já tá chegando. Eles eles entraram num carro com seguranças. As pessoas os identificaram, chamaram a polícia, eles acharam que a polícia ia protegê-los. Na verdade, a polícia levou o casal Ceausescu para esse quartel, onde eles ficaram presos por 3 dias até serem julgados e fuzilados sumariamente. É isso que eu vou mostrar para vocês, para completar toda essa história da queda do socialismo na Romênia. Vamos lá? Deixa eu só me localizar aqui, é a próxima tomada aqui. Uma bela cidade, ó, bem organizadinha, tá bem limpinha aqui. Vamos lá, Viagens de Vassoler no coração da queda do socialismo na Romênia. Aqui, gente, aqui está a guarnição militar, onde ficaram presos por 3 dias, entre 22 e 25 de dezembro de 1989, Nicolae e Helena Ceausescu, que tem uma figura de um rei romeno do século XV, ó, para vocês. Olha a imagem aqui para nós. Hoje é um museu aqui. Deixa eu pegar uma tomada para nós aqui, o museu histórico. Vamos ver essa placa. O que está dizendo? Nós já vamos entrar no museu. Olhem só. Então, só para mostrar a vocês, ó, Museu de Tradições Militares de Dâmbovicene, de Dâmbovica. Museu de Tradições Militares aqui. Esse é o local que a gente tanto procura. Imaginem só, o casal Ceausescu ficou preso aqui e havia todo um cerco militar, porque o exército estava dividido. Havia os legalistas, aqueles que ainda apoiavam o regime, e havia os revolucionários, aqueles que queriam a derrubada do regime comandado pelo Nicolae e pela Helena Ceausescu. Pra vocês verem como é perto, a estação de trem é aquela ali, ó. Tá do lado. A hora que eu terminar aqui o périplo, eu já pego o trem de volta para Bucareste, tá? Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui, gente, ó. Esse museu formidável. Vamos chegando aqui, ó. É um local histórico, eu tô super empolgado para fazer esse périplo com vocês nas Viagens de Vassoler. Então vamos lá, eu vou entrar nesse museu, ó, só mostrar as cercanias. Olha o que nós temos. Imaginem aqui, ó, o casal Helena e Nicolae Ceausescu, imaginando o que viria para eles depois de 24 anos no poder, né? Eles que assumiram o poder no início de 1965, quando o Ceausescu se tornou
secretário-geral do Partido dos Trabalhadores Romenos, depois mudou o nome para Partido Comunista Romeno. 24 anos depois, acabou fuzilado no pátio desse quartel, e é o que a gente vai ver agora. O museu tá bem conservado, ó. E vamos lá, gente. Viagens de Vassoler, já começaremos o nosso périplo. Tem que comprar um bilhete, acho que são 30 lei, 40, menos de R$45. Vamos para o nosso périplo. Târgoviște, Romênia, a história tangível da queda do socialismo neste belo país do leste europeu. Vamos lá, gente. Momento histórico aqui das viagens de Vassoler. Esse aqui é o atual Museu de Tradições Militares da região. E aqui, Nicolae Ceausescu e Helena Ceausescu passaram seus 3 últimos dias. Como eu já disse a vocês, de 22 a 25 de dezembro de 1989. Vamos por partes aqui, ó. Vocês têm esse saguão, o local está bem preservado, ó. Aí vocês veem, ó, os militares estavam guarnecendo todo o prédio por medo de que houvesse batidas por aqui, tá? De modo a resgatar Nicolae e Helena Ceausescu. A sala mais crucial aqui do complexo é essa onde aconteceu o julgamento, mas eu não vou entrar ainda por lá, né? Tá aqui, ó, vocês estão vendo vários bonecos aqui, manequins, vamos dizer assim, com as metralhadoras, ó. Olha aqui, gente, eu acho que é uma AK-47, ó. Olhem as metralhadoras aqui, tá? E, inclusive, ó, olhem só. Ah, tá falando para cada um aqui, ó. Nossa, é muito interessante. Tá falando o nome, por exemplo, aqui, ó. Esse é o Sargento-Major Teodor Georgitsa. É um paraquedista e ele estava vinculado aí às tropas do exército ceausesquiano, né? Aqui, por exemplo, ó, tá falando o nome de todo mundo, ó. Aqui vocês têm, ó, o Stefanescu Laurențiu, paraquedista, ó. Então, cada um tá nomeado. A gente vai vendo isso aqui, tá? Mas antes de eu seguir, eu quero mostrar o quarto onde eles ficaram presos e tudo mais. Essa primeira sala, gente, aqui é a sala do comandante, onde a gente vai entrar agora. É a sala do comandante Andrei Khmelnytskyi. A sala escolhida para o exame médico antes do julgamento. Então, vamos entrar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Gente, assistam, por favor, ao documentário Videogramas de uma Revolução. Hello, hello, hello. Olha só, o pessoal tá aqui. É o seguinte, nessa sala, olhem só, vocês estão vendo aqui. Se vocês assistirem ao documentário Videogramas de uma Revolução, vocês vão ver o seguinte. Nicolae Ceausescu, que estava vestido. Como é que ele estava vestido? Com um enorme sobretudo de cor preta, tá? Ele tinha, na hora do discurso, uma chapca que já não estava com ele, estava com o cabelo meio bagunçado, já um senhor de idade, né? O Ceausescu era de 1918, então ele estava com 71 anos, ali em 1989, tá? Então o Ceausescu foi levado para cá, ó, olha só, gente, histórico aqui, ó. Nós temos um mapa da Romênia. Ele se sentou nessa cama e tiraram aqui a pressão do Ceausescu. Fizeram o exame médico para mostrar que ele não tinha sido torturado, que ele estava em boa condição de saúde para ser submetido a julgamento, e também a Helena Ceausescu foi submetida. Então, olha só, tem um aquecedor aqui, ó, nessa ponta da sala. Vejam só, para vocês aqui nas viagens de Vassoler. E aqui, olha que coisa, eles mantiveram, essa é a bandeira da Romênia, um socialismo. Olha só, gente, olha o símbolo. Por isso que eles rasgavam o centro da bandeira, porque esse trigo com símbolo socialista foi denegado. Aí tem os vários telefones, ó. Olha só, gente, para vocês aqui, ó, jornais de época, tá? Tá aí para vocês, ó, nas viagens de Vassoler. Isso é um local histórico para nós, que eu estou fotografando e filmando para vocês. Então imagine, ó, com aquele cobertor, daquela forma, creio que eles mantiveram tudo original. Tá aqui essa guarnição na Romênia,
onde o Ceausescu passaria aí seus últimos momentos, tá? Pessoal, ó, tá aqui para vocês, olha aí, ó. România, Ceausescu Pace, paz na Romênia com Ceausescu. Olha aí, ó, era socialista. Aí então, olha só, evento histórico, falando aqui do Nicolae Ceausescu, ó, tem vários livros aqui desse momento ceausesquiano. E é importante dizer o seguinte, gente, naquele momento, nos primeiros dias da chamada Revolução de 1989, estavam ocorrendo conflitos. Então, essa Frente Nacional de Salvação Romena pensava que, caso o Ceausescu preso aqui, o casal Ceausescu, acabasse sendo julgado e fuzilado, que os sublevados se renderiam. Boa parte deles o fez, mas ainda depois da morte do Ceausescu, que foi transmitida pela televisão, como eu vou falar para vocês, no Natal, ainda houve sublevados que se mantiveram lutando, tá? Então tá aqui, ó, primeiro quarto aqui do museu, é essa questão do exame médico a que ele foi submetido, tá? Sentado nessa cama, Helena e Nicolae foram submetidos à medição de pressão, tá? Vamos lá. Aí eu não quero entrar ainda na sala do julgamento, ó. Olha aqui, ó. Quem que nós temos aqui? O Sargento-Major Georgiu Octavian. Olha só, gente, paraquedista. Deixa eu andar com vocês aqui, ó. A luz fica oscilando, ó. Olha só. História do Partido Comunista Romeno, ó. Tem figuras aqui do partido. Vejam só as fotos que a gente pode ir tirando aqui. Vejam só. Construção do socialismo na Romênia. Olha o que a gente tem aqui, ó. E deixa eu ver, ó. Olha, aqui é muito importante. Esse quarto era o espaço arranjado justamente como quarto para Nicolae e Helena Ceausescu, e foi usado entre 22 e 25 de dezembro de 1989. Olha só, gente, para vocês, meu Deus do céu, ó, tinha aqui uma figura do exército, ó. Olha aí, gente, para vocês. Tá com a chapca, ó. Olha a chapca aqui, ó. O cinturão parece uma figura socialista, ó. E aqui vocês têm, ó. Nossa, gente. Olha aqui, gente. Esse é o quarto onde eles ficaram, o Nicolae e a Helena. Usado que não tem mais os retratos dele, ó. Mas então colocaram aqui as camas. Imaginem que eles dormiram aqui nos 3 últimos dias, imaginando, né, que o pior viesse a acontecer. Eles não imaginavam, com toda a experiência política que eles tinham, né, e com tudo que eles tinham feito para os opositores, eles não imaginavam que os seus opositores agora no poder, tomando o poder, iam ser benevolentes, apaziguadores para com eles, né, ó. Tá aqui o símbolo, ó, da Romênia socialista, ó, para vocês. Meu Deus do céu. Tá aqui, ó. Nesse quarto, então, quem ficava aqui? Imagino eu que um militar estava responsável aqui por vigiá-los 24/7. Vejam que, deixa eu mostrar para vocês, ó. A janela está completamente fechada, para que, obviamente, ninguém soubesse que eles estavam aqui. O clima era de completa tensão, porque se imaginava que forças militares leais ainda, os grupos militares e da Securitate e da polícia, que ainda fossem leais ao Ceausescu, poderiam saber onde eles estavam presos, Nicolae e Helena, e dar uma batida aqui no quartel para resgatá-los, né? Ou recapturá-los, vamos dizer assim. Então era uma grande tensão. O que vocês estão vendo aqui? Ó? Uma espécie de cozinha. Ó. Olhem só. Para nós aqui das viagens de Vassoleiro, é uma espécie de cozinha, ó, com esse, olha os pratos, gente, onde eles comeram, meu Deus, isso é histórico. Eu que fui àquela mansão do Nicolae e da Helena Ceausescu, ali no bairro Primavera, em Bucareste, para quem dormiu sobre tapete persa, nas mais confortáveis camas,
em quartos decorados à la Maria Antonieta, com vasos de porcelana chinesa, com azulejo cubano, português, com jardim interior na casa, piscina suntuosa. Terminar os últimos dias aqui, ó. Esse foi o socialismo que eles forneceram aí para boa parte da população. Estava conversando aqui com uma senhora que viveu, tinha 14 anos, a época de 1989, ela estava com a filha dela vindo aqui para Târgoviște, e ela dizia, faltava luz todo dia, ela não conseguia fazer a lição de casa, as pessoas passavam várias horas na fila, mas dinheiro surrupiado para fazer o palácio do Ceausescu tinha. Dinheiro para aquela casa suntuosa tinha. Então tá aqui, ó. Gente, olha aí, ó. Para eles eventualmente sentarem, não sei se escreveriam alguma coisa, uma carta testamento, alguma coisa assim. Tá aí, ó, o oficial ficava ali o tempo inteiro, ó, naquela ponta e nessa ponta, tá? O tempo inteiro, para evitar eventualmente que se suicidassem, tentassem fugir, qualquer coisa desse tipo, qualquer coisa que saísse do script, o que eles queriam? Que era um julgamento, e há cenas, vocês podem assistir no YouTube e no documentário Videogramas de uma Revolução, as cenas do julgamento, tá? Então tá aqui para vocês, gente, ó, tem um biombo para como que proteger, né? O guarda tá ali, mas o outro tá aqui, e eles dormiam vigiados. Terrível, né? Prisioneiros rentes, eles que tinham olhos para vigiar todas as pessoas, estavam 100% vigiados nesse local. Local histórico para nós aqui nas viagens de Vassoler. Olhem só, aqui em Târgoviște, vou tirar uma foto, vou tirar todas as fotos que eu puder aqui, desse quarto do Nicolai e da Helena Ceausescu. Ó. Logo no primeiro andar, vejam vocês, tá aí, gente. Aqui também esse uniforme de oficial, ó. Tá aí para vocês nas viagens de Vassoler. Vamos lá. Sobre o que eles conversavam, né? Eu, como escritor, não só com o ímpeto do historiador, mas como escritor fico pensando, quais foram suas últimas conversas? Será que chegaram a agradecer um ao outro pela parceria? Eu quero dizer para vocês, ao lado das camas onde eles dormiram suas 3 últimas noites em vida, a Helena era 2 anos mais velha que o Ceausescu. O sobrenome dela de solteira é Helena Petrescu. Ela nasceu em 1916. Portanto, ela tinha 73 anos quando da sua morte. E o Ceausescu, 71. Né? A historiadora do museu Casa do Ceausescu, da mansão ali no bairro Primavera, ao norte de Bucareste, quando eu perguntei, o Nicolai e a Helena se amavam? Ela disse que eles se davam bem, que o amor havia passado, mas que eram parceiros um do outro no sentido de que tinham uma parceria no poder, de trabalho. E a Helena foi muito importante, ela tinha muito pouco estudo formal, mas depois, para ter respeito social, fez com que passou a ser supostamente reconhecida como química e ocupou cargos em Ministério de Educação, obviamente como alta mandatária. Será que um falou para o outro, cumprimos uma missão? Claro que se sentiram traídos, mas por outro lado, vivemos 24 anos no poder. O que disseram um para o outro antes do julgamento? Isso é matéria literária por excelência. Eu sei que a história, gente, nós estamos num local sumamente histórico, e eu sei que a história não vai se preocupar com esse material lírico, a grande história, mas a história que tem histórias, que tem tangibilidade, carnatura, alma. A história, por exemplo, que busca, a pequena história, mesmo na grande, que busca a Svetlana Alexievich nos seus maravilhosos livros, ela justamente poderia se preocupar com isso. O que conversaram Nicolai e Helena Ceausescu nos seus últimos momentos, nos seus últimos dias? Se abraçaram,
pensaram nos filhos, pensaram no legado, contrastaram o caráter espartano desse quarto militar reservado para os seus últimos momentos, com as camas suntuosas em que se deitavam, contrastaram os seus talheres de ouro e prata com essas... parece bandeja para cachorro comer. Meu Deus do céu, que coisa espartana. Até eu que sou espartano, tô achando isso aqui extremamente austero, né? Tá aí para vocês, gente. Nas viagens de Vassoler, essas considerações filosófico e sobretudo literárias, filosóficas e literárias, filosófico-literárias, né? Para vocês. Tá aqui mais uma vez a amostra do quarto e agora vamos seguir. Nossa, gente, eu reluto em sair daqui porque é um local com muita historicidade, com muita vibração. Agora vamos para cá, ó. Eles vão contando, ó, né, a história do Partido Comunista e tudo mais, ó. Olha aí, gente. E aqui tá o pátio. Aqui tá a primeira tomada do pátio que eu mostro a vocês. Vocês vão ver onde foram fuzilados os dois, tá? Vamos entrar aqui para vocês. Eu tô indo devagar aqui pra gente fazer o périplo todo. Olha aqui, eles colocaram aqui símbolos. É um museu de história aqui do Partido Comunista. Olha só que interessante, gente. Aqui, ó, o carnê de membro, a carteirinha de membro do partido. Olha aqui, gente. Para vocês aqui nas viagens de Vassoler, carnê de membro, as flâmulas. Vejam aqui, ó. Ali, por exemplo, no Comitê Central, aquele prédio, a partir de onde, né, o Ceausescu discursou, olha aqui, ó. O comitê reunido para que o Ceausescu no centro, ó, discursando. E olha aí, gente, talvez essa tenha sido uma foto, não sei se sim, mas poderia ser uma foto, ó, do último discurso do Ceausescu, lá em 89, ó, tá? Ceausescu e o povo, né? Tá aí para vocês, ó. Olhem só, gente, para vocês. E aqui eles colocaram, ó, mais uma vez, ó, bandeiras, essas são bandeiras da Revolução, porque negavam o socialismo ao centro, ó, os símbolos socialistas. Olha só, gente. Rapaz do céu. Talvez aqui na Segunda Guerra Mundial. Imagens para vocês. Temos aqui mais bandeiras rasgadas. O que eu vou mostrando aqui para vocês nas viagens de Vassoler, ó. Documentos da época, ó, do 1º de maio socialista. Tá aí, ó. O heroísmo une as gerações, ó. Olha os slogans, o 1º de maio. E aqui nós temos, ó, a Helena e o Nikolai Ceausescu participando, indo até alguma fábrica, supervisionando o projeto, ó. Já estão um pouco mais velhos, mas ainda, talvez isso aqui no final da década de 70, creio eu, né? Ainda eles estão um pouco mais velhos, mas nem tanto, vamos dizer assim, né? Tá aí para vocês, ó. Olhem isso. São aqui vários ícones, broches da Romênia. Olhem só para vocês. Meu Deus. E aqui, ó. República Socialista, aqui, ó. Como é que tá aqui, ó, gente? Esse é o símbolo da Romênia socialista, ó. República Socialista da Romênia. República Socialista da Romênia. Deixei o celular aqui de lado para mostrar a vocês. Isso estava no centro da bandeira. E ali, ó, daqui do centro dessa bandeira, eles retiraram esse símbolo aqui, ó, para vocês, tá? Esse está colorido e esse outro aqui, Romania, tá? Ó, República Socialista Romania, da Romênia. Tá aqui, gente, para vocês. Aí nós temos, né, ó, diplomas, ó, olha como é que era, ó. Quando a pessoa eventualmente se formava, ó, tava com o partido, aí, ó, diplomas da época socialista, olha que riqueza histórica. Aí nós temos o Socialismo, o jornal. Eu fiquei sabendo que esse UL no final é um artigo O, então vai ao fim
das palavras, dos substantivos. Olha, aqui está uma sala de aula, laboratório de química, né? Ó, uma sala de aula. Segundo a Anga, a senhora com que eu conversei, havia professores que às vezes podiam até bater nos alunos quando eles não respondiam corretamente as lições. Quer dizer, havia... bom, isso obviamente não acontecia só aqui na Romênia. A minha mãe conta a história de palmatória, Deus o livre, que o professor dava castigo físico se o aluno errasse, uma coisa horrorosa, né? Tá aqui, ó, uma biblioteca, olha aí, da época do socialismo, olha que coisa interessante, gente, para nós aqui nas viagens de Vassoler. Vejam só. E a gente tem, ó, uma revista histórica, olha, com Ceausescu na capa. Olha aqui para nós. Isso é muito interessante para a gente ver, ó, sempre o Ceausescu, ó, cobrindo projetos, trabalhando, né? Sempre a mostra como trabalhador, como exímio líder, condutor, né? Aliás, é curioso ele angariar para si a alcunha, o epíteto de condutor, porque Duce, em italiano, também tinha a dimensão para o Mussolini de condutor, né? Vocês veem que extrema esquerda e extrema direita, não poucas vezes, tem confluências autoritárias, né? Tá aqui para vocês, ó. Fotos do Ceausescu em revistas, tá? E tá aí, ó, documentos. Vamos lá. Então, muito interessantes esses registros. Venham comigo. Vamos percorrendo, ó. Aí vocês têm símbolos, ó, do partido. Agora fica na imagem da câmera, a luz aqui fica dando interferência, mas a gente já entra aqui, ó. Símbolo do Partido Comunista, ó. Partido Comunista da Romênia. Como eu expliquei a vocês, não foi o primeiro nome do Partido Socialista aqui na Romênia, Partido dos Trabalhadores Socialistas, depois Partido Comunista da Romênia, com ícones. Vocês não veem, diferentemente do que a gente viu em todos os outros países do leste europeu, vocês não estão vendo Lenin, vocês não estão vendo Stalin. O Ceausescu estimulava, vejam vocês, ele estimulava a noção do nacionalismo romeno, e isso foi consentido pelas posições que tomava. Tá? Por exemplo, tomou contra a invasão da Tchecoslováquia pelas tropas do Pacto de Varsóvia, mas não foi reformista, manteve a estrutura soviética da economia. Então os soviéticos deixaram desde que ele prestasse obediência, né? Obviamente. Então aqui, ó, eles estão colocando nesse museu, ó, a estrutura de uma casa. Nós vimos ontem, ó. Olhem só, gente, ó, tipo de porcelana, olha aí, vestimenta do marido, da esposa, e esse quadro aqui, ó, olha, interessante, porque é um quadro otomano, dessa região que teve dominação otomana, né, ó, tem uma mesquita ali, vejam vocês, ó, o tipo de televisão, tá bom? E aí a Anga, a senhora com que eu conversei, ela me disse que foi pioneira, tá aqui, ó, a roupa dos pioneiros, que era uma espécie de escoteiros socialistas, e ela disse que quando o Ceausescu, por exemplo, viajava para o exterior, que as crianças eram treinadas, sei lá, semanas antes, para eles irem até o aeroporto saudar o líder. Olha, gente, pelo amor de Deus, né? A criançada não tinha mais o que fazer, coitado da criançada, né? Mas era isso, quer dizer, eles tinham que participar de manifestações, e os professores tinham que treinar tudo isso, ó. Olha aí, o manual de colorir, ó, de 1986, ó. Olha aí, gente, para vocês os livrinhos da época. Olha o brinquedo da criançada. Aí, uniforme escolar. Tá mostrando aqui como era a vida do socialismo. Então, trazendo uma contextualização, gente. Olha que legal, ó. E aqui uma foto. Quem não tem foto de escola, né, ó? Eu tenho foto da minha época de escola, ó. Tá aí para vocês, ó. E detalhe, ó. Lá em cima tem um ícone, a professora aqui tem uma professora na ponta direita, outra professora na ponta esquerda, o pessoal conforme a altura, mesma coisa lá na minha escola, né, no Terra Mater, quando eu era bem criança lá em São Bernardo. Só que ao invés de ter o Lenin aqui, que vocês não viram nenhuma figura do Lenin, o que vocês veem é um ícone romeno. Aí tem livros aqui de matemática, ó, os livros que eles usavam nas escolas, ó. Olha aí para vocês, gente. Olha só,
o caderno de escrita, exercícios de problemas de matemática, o atlas geográfico, ó. Aí, ó, coisas parecidas com a que eu tive nos anos 90, ó. Tirava foto aí, ó, a foto dos aluninhos na escola, ó. Eu não consigo aproximar mais aqui com a GoPro, mas olha só, tem a foto dos aluninhos na escola, ó. Boletim do aluno, ó, carnet de élève, tá aí para vocês, ó. Aí a foto dos formandos, tá aqui para vocês, ó, os formandos aqui. Tá aí, gente, ó. Aí, língua alemã, ó, sprechen wir Deutsch, tá? Ze Vorbin Nemteste. Falamos alemão, ó. Tá aí para vocês. Língua inglesa, língua alemã, livros de estudo de língua. E aqui, ó, deixa eu mostrar novamente, ó, para vocês. E tá falando aqui, obrigado às pessoas que fizeram as doações de todos esses objetos pro museu, ó. E esse pioneiro é de 88, ó. Essa sainha, como tem a saia, é vestido das moças, né, ó. E tá aqui, ó, pioneiro, 1988. O que nós temos? Temos lencinho, ó, os broches, olha só. É bonitinho o uniforme, ó. E ela não soube me dizer qual era a saudação romena. Em russo era Всегда готов, ou Всегда готова, se for menina, sempre pronto ou pronta. Em alemão, immer bereit, sempre a postos, né? Tá aqui, ó, brinquedinhos, ó, esses ícones de casa, ó, que eu vou mostrando aqui para vocês nas viagens de Vassoler. Olha aí, gente, vamos passando em revista, cartões de Natal. Olha aí, pessoal. E essa bicicletinha? Vocês encaram ou não? Vocês encaram uma bicicletinha dessa, ó? Nossa, gente, ó, é parecido com o que tinha lá em casa, que é tudo de classe trabalhadora, gente. Ornamentações de classe trabalhadora. Poderia estar lá no bairro dos Casas, na rua Luiz Rode, número 37, onde eu morei, no bairro dos Casa, em São Bernardo da Borda do Campo. Aí, ó, minha avó fazendo crochê. Aí, o ponto cruz, né? Tá aqui para vocês, ó, o ponto cruz. E nós temos também uma máquina, não é Singer como da minha avó, mas tá aqui para vocês, ó. Essa máquina. E por fim, ó, também, nossa, gente, até você vê que para classe trabalhadora era tudo muito disseminado, ó. Olha aí, ó, tem uma espécie de, que é isso? Cotinari. É a bebidinha. Os caras enchiam a lata, hein, gente? Eu tô vendo aqui, hein? Tomavam uns biridês e birinetes. Tá bom? Então aí, mais uma sala mostrando, né, ó. A sala do museu, como se fosse um pequeno museu socialista, ó. Vamos ver. E aqui, o que nós temos, ó? Aqui talvez o símbolo da prefeitura. Acabou aqui, ó, o museu, tá? E olha que interessante, ó, tradições, trajes populares aqui da Romênia. Olha que coisa interessante, pessoal. Para nós aqui nas viagens de Vassoler, a gente vai tendo uma imersão romanesca. Olha aí, gente, que trajes bonitos, ó, de camponeses. Estão tentando contextualizar, aproveitar para o pessoal que vem para cá, ó, já que vai vir aqui, eles vão ver aqui o julgamento, a sala de julgamento do Nicolae Ceausescu, ó, que possam também entrar em contato com esses ícones da tradição romena. Olha que bonito, gente. Esses ícones aqui, ó, dos camponeses. Romênia é um país de história feudal, camponesa, aqui na Europa do Leste, né? Um país mais pobre na sua história, principalmente a população. Olha, um tear aqui, gente. Tem um tear aqui, pessoal. Que eu vejo a história da minha família, né? Que eram pessoas pobres, camponeses, né? Tá aí para vocês nas viagens de Vassoler. Então aqui, ó, essas roupas. Vamos vendo aqui, ó. Então tá aí, gente, ó. Tradições romenas para nós. Olha aí como o homem, a mulher se vestiam. Tradições romanescas, romenas. Lembrando, né, que a Romênia era parte do Império Romano. Havia os dácios,
era um povo anterior até aos romanos. Vamos passando por aqui, ó, vamos sair, gente. Então a gente visitou essa parte do museu, eu estou vendo aqui na tela que a luz está toda tremelicando. A gente vai aqui, esse quarto inesquecível para nós. E agora a gente retoma, né? Então, esse é o quarto onde eles ficaram presos e estavam aguardando a decisão do comando da chamada Frente de Salvação Nacional Romena. Is there something up there? Yes. Ah, ok. Então, antes de ir para essa sala do julgamento, eu vou subir aqui, ó, que ela está falando. Deixa eu só levar vocês, ó. Vejam só, gente. Ó, tô levando vocês. No, I can come here. Execution judges, yes? Ah. Olhem só. Não, afterwards I'll go. Afterwards. Que ela vai mostrar. Ali está o lugar do fuzilamento, mas isso só depois. Only afterwards. Only afterwards. Então, eu vou levar vocês. A gente vai ver depois o local do fuzilamento, claro. Mas vamos subir aqui para o segundo andar, ó. Nesse edifício, essa guarnição, a gente está varrendo, fazendo com toda a calma do mundo. Não temos pressa nenhuma. Aliás, esse é um tipo de vídeo que eu não quero nem terminar. Tamanho interesse histórico que eu tenho por tudo isso aqui, ó. Só quero mostrar para vocês, ó, então a família Ceausescu ficou, que a gente vai passar em revista, tá, gente? Tá contando a história da Romênia, ó. Então, são aspectos de história da Romênia. Eu vou passar mais em revista aqui. Não é propriamente o nosso propósito, então só quero tirar fotos gerais, mas mostrar para vocês, sobretudo, onde ficaram, em que tipo de edifício terminou a vida de Nicolae e Helena Ceausescu. Olha aí, gente. Que é a escola de cavalaria, na verdade, tá? A escola de cavalaria do exército romeno. Cavalaria, né? Você tem infantaria e a cavalaria que toca o terror ali nas guerras, né? Ó, tá aqui para vocês. Olhem só as patentes e tudo mais. Vamos passando em revista aqui, não é o nosso propósito. Só para mostrar a vocês, ó. Então, com essa visão, ó, aí sim a gente chega à possibilidade de mostrar a vocês a sala de julgamento. Então, agora que a gente subiu, mostrou, vamos mostrar só alguns bustos de monarcas, olha. Aqui, ó, Matei Bassarab. Olha que coisa, né? Por que se chamava então a Bessarábia, né? Porque tinha governantes, ó, com o sobrenome Bessarábia, pertenciam aí pertenciam aqui a Bessarábia. A Bessarábia é a região da Moldávia, né, gente? Tá aí, ó, monarcas, governantes romenos. Olha esses ícones, gente. Isso aqui é sensacional, né? Da tradição dinástico-eclesiástica para vocês aqui nas viagens de Vassoler. Agora venham comigo. Vamos descer essas escadas agora. Daqui, ó, vocês vão ter uma visão. Ali vocês têm a visão do pátio. Tá aqui o pátio. E esse é o ponto, lá embaixo, ó. Ali está o ponto onde o casal Ceausescu foi fuzilado. Nós já vamos chegar lá. Aguentem um pouco, nós vamos chegar lá. Aguardem a curiosidade. Venham comigo. Pronto, a gente varreu aqui esse complexo com calma, com tranquilidade. Vamos descer as escadas. E agora sim, gente. Agora nós vamos até a sala de julgamento. Eu vou identificar cada figurão da sala de julgamento e nós vamos entrar ali para vocês. Venham comigo. Tá aqui, gente. Então agora vou entrar. Tá a sala de julgamento, ó. Tá sem luz, né? Mas a luz tá aqui atrás, ó. Pronto, já acendi aqui.
Gente, vamos passar aqui em revista, primeiro sem falar os nomes, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Olhem aqui. Aqui o casal. Nossa senhora, isso aqui é espetacular, ó. Você ter visto isso em documentário, agora tá do lado, é materializar a história. É isso que eu quero com as viagens de Vassoler também, gente. Materializar a história, tornar tangível a história. Nós temos mais figuras aqui, ó. Tá? Eu já vou discernir todo mundo. Vocês estão vendo ali, ó. Um militar tá armado com uma AK-47. Essa é a sala, então vou começar a tirar fotos, ó. Pera aí, vamos lá, ó. Vou tirar foto aqui dessa sala de julgamento. Meu Deus do céu. Para vocês, nas viagens de Vassoler, o que nós temos aqui? Essa é a sala de julgamento de Nicolae e Helena Ceausescu. Vejam aqui, ó. Estão os dois aqui sentados. Vocês estão vendo as roupas, ó. São réplicas, né? Porque eles foram enterrados, né? Com suas roupas. Então aqui são réplicas. Deixa eu mostrar a vocês um a um, aí eu vou contar para vocês a questão, ó. Então tá aqui, ó. Esse é o capitão Cornélio Sorescu, tá? Artilharia antiaérea, foi assessor popular, aqui, ó. Nós temos o lugar-tenente-major Yom Zamfir, artilharia antiaérea. Estou identificando cada um aqui para vocês, gente. É interessante que eles colocam onde cada um sentou. Coronel Dica Popa, Justiça Militar, tá? Presidente do tribunal. Então, esse foi, gente, primeira coisa, né? Um julgamento militar. Claro que é um julgamento político, né, gente? O Comitê para a Salvação, a Frente de Salvação Nacional Romena, que estava justamente à frente da derrubada do regime do Ceausescu, decidiu a priori que para tentar pacificar os revoltosos, para fazer com que eles não derramassem mais sangue, era importante que se mostrasse para a população que os déspotas, os ditadores, o rei e a rainha, haviam sido mortos. Primeiro submetidos a um julgamento e depois a pena de morte, para inclusive vingar, no sentido da população, que era o que muitos sentiam, aquilo que havia sido um genocídio ou um ato de morticínio do Estado romeno comandado pelo Nicolae e pela Helena Ceausescu contra a população, primeiramente em Timișoara, depois em várias cidades do país, entre as quais a própria Bucareste, tá? Então aqui está o presidente, ó. Vejam que o presidente do tribunal tá aqui, ó, e ele olha bem de frente para o casal ali colocado. O Nicolae e a Helena Ceausescu. Aqui uma consideração literária, né? Depois de 24 anos de reinado, o que é que sentiu o Deus, como ele se sentia, o Deus Nicolae Ceausescu, tendo que agora responder a perguntas, tendo o dedo apontado para ele, não podendo dar mais os seus decretos, as suas ordens divinas. Deve ter sido muito, muito duro, né? Mas a gente vai ver a postura. Já vou falar para vocês a postura extremamente arrogante e desafiadora do Ceausescu no julgamento. Aliás, mas não adiantou, obviamente, de nada. Aqui a gente tem, ó, o coronel Ioan Nistor, da Justiça Militar, né? Que é um juiz. Então, ó, aqui, ó, esse juiz, o presidente, 2 coronéis. Claro que a importância no julgamento também estava ligada à hierarquia militar, não tenhamos a menor dúvida disso. 2 coronéis aqui, vocês veem até, ó, as fardas distintas, né? Vocês veem que aqui a gente tem lugar-tenente e capitão, e aqui 2 coronéis até com as fardas distintas aqui, tá? E eles estão, é importante a gente notar, com bandanas da Romênia aqui, ó. E obviamente sem os ícones socialistas. Aqui a gente tem de novo o lugar-tenente Daniel Candrea, da artilharia antiaérea. Aqui o Gelo Voiculescu, que é um assistente no processo. Ele é civil. Vocês veem que ele está com terno, então ele não é militar, tá?
Aqui vocês têm também outro assistente, o Virgil Maguriano, que é um assistente no processo, também em trajes civis. Aí nós temos aqui, ó, olha, não sei quem colocou esse aviãozinho. Pessoal, puta vida, o pessoal não quer nem saber, né? Deixa eu tirar esse aviãozinho daqui, gente, vou colocar... Ó, o que o pessoal faz, colocar aviãozinho na mão do camarada. Ó, eu tô respeitando tudo isso, tô tirando aviãozinho da mão dele, ó. Aqui, o general lugar-tenente Victor Atanasie Stanculescu é assistente no processo. Pô, mas general deveria ser ele. Na verdade, o coronel, né? O coronel tá acima aqui, o general, o coronel. Aí nós temos, ó, o lugar-tenente major Trifan Matentiuti, que é da infantaria, assistente do processo. E aqui nós temos o major Mugurei Floresco, da Justiça Militar, tá? Então tá aqui, ó. Deixa eu passar em revista para vocês novamente. Essas eram as figuras de processo, tá? Gente, eles já sabiam o que ia acontecer. O Ceausescu foi acusado, vamos lá, por esse grupo aqui. O Ceausescu foi acusado, tá? Aí vamos mostrar aqui para vocês, ó. Aqui nós temos, ó, aqui nós temos o coronel Georg Stefan, da artilharia, tá? Aqui nós temos, ó, o promotor, ó, o major Dan Voinea, da Justiça Militar. Esse é o promotor, tá fazendo a acusação, que são juízes. Na verdade, desculpem, esses são juízes, gente. A promotoria tá aqui, ó. Tá? Esse é o promotor, o acusador. Aqui vocês têm, ó, o Nicolae Teodorescu. Esse aqui foi o advogado da Helena Ceausescu. E aqui vocês têm o Constantin Lutsescu, que foi advogado de Nicolae Ceausescu, tá? E aqui, aqui eu não estou entendendo, será que é o Meirinho do julgamento? O Ian Tanache, com o militar ali ao fundo. Gente, tá aqui para vocês. Aqui, como vocês veem, ó, Nicolae Ceausescu, tá? O réu, e ditador da Romênia por 24 anos, e sua esposa Helena Ceausescu. Olha a bolsa, bem colocada aqui, com seus casacos elegantes, estava frio, dezembro, a ré. Então é o seguinte, o Ceausescu, desde o início do julgamento, vocês estão vendo aqui os dois réus, negou completamente a legitimidade desse julgamento. Disse que não falaria perante o tribunal, que apenas falaria diante da Assembleia Nacional Romena. Negou todas as acusações. Foi acusado de genocídio em Timișoara. Foi acusado de querer sair do país com uma quantia vultosa de dinheiro, $1 bilhão, um bilhão de moeda de lei, de moeda da época. Foi acusado, os dois foram acusados de destruição da economia nacional, de morte, de destruir patrimônio público, de matar pessoas, de destruir a economia nacional. Vejam, nós vimos nos vídeos anteriores as trapalhadas do Nicolae Ceausescu querendo pagar a dívida externa, construindo aquele palácio faraônico, as pessoas com falta de alimento, alimento racionado, energia elétrica racionada, filas intensas, um sofrimento muito grande para a população romena. Se bem que a ANCA me disse que ao período posterior ao socialismo de profunda privatização, foi uma loucura. Pobreza extrema, falta de emprego, inflação alta, precariedade, os manda-chuvas disputando o espólio ali das estatais, das antigas estatais romenas. O Ceausescu gritou muitas vezes, tá? O julgamento, gente, ele durou acho que foi perto de 1 hora, tá? E assim que foi pronunciada a pena de morte, eles foram postos de pé e soldados do regime, esses soldados aqui, ó, um deles ali na ponta, eles se aproximaram, cercaram o Nicolae e a Helena Ceausescu e tentaram, e mais do que tentaram, conseguiram amarrar com cordas grossas os punhos de Nicolae e Helena atrás das costas. Algo
claro, muito degradante, né? Eram 2 senhores de idade, mas os ânimos estavam completamente à flor da pele, em face de todo o horror que estava acontecendo na Romênia à época, em face da dissolução dos demais países socialistas. A Helena chegou a dizer que era um assinte o que estavam fazendo com eles, que ela não ia aceitar, que ela ia se rebelar, que ela havia tratado o povo romeno como uma mãe e por que estavam fazendo isso com os dois, tá? Então tá aqui para vocês, ó. Gente, ó, olhem a chapka do Ceausescu, o casaco, trouxeram réplicas aqui. Vocês veem aqui, ó, a elegante echarpe aqui do nosso querido Nicolae Ceausescu, ou não tão querido, uma gravata, bem vestidos, bem trajados. Com essas roupas eles morreriam, tá? Tá aqui para vocês. Esse é o local do julgamento. 5 minutos depois de um julgamento feito ali na tarde do dia 25 de dezembro de 1989, 5 minutos depois eles já estavam ali no pátio para serem fuzilados. É o que a gente vai ver agora. Só que antes de eu fazer a tomada, eu vou tirar umas fotos por aqui e já voltamos. Então, o casal Helena e Nicolae foi conduzido ali daquela sala de julgamento, através desse corredor, e aí eles, vejam vocês, foram levados para este pátio. Eu quero mostrar, esse é o local, mas nós já vamos chegar aqui, ó. Eu quero que vocês vejam esse local com calma e pensem no seguinte, né? Nessa terra, que é um vale miserável de lágrimas em boa medida, a única coisa que iguala verdadeiramente os seres humanos, eu não posso nem dizer a dor, né? Tem pessoas que têm um grau de frieza tamanho que não estão à altura dos píncaros da dor. Agora a morte, certamente, todo mundo vai morrer. Talvez aí com essas novas engenharias genéticas, neurocientíficas, neurobiológicas, os mandatários aí do Vale do Silício querem protelar muito a morte. Até onde nós temos nesse momento histórico, podem protelar, mas não evitar. Então quero dizer a vocês que até mesmo reis e rainhas morrem, né? E aqui vocês estão vendo, nós vamos nos aproximando, depois de eu ter mostrado aqui para vocês, ó, olha a antena, não sei se havia já, talvez não, essa antena aqui, o pátio, vamos andar aqui pelo, vejam só, vamos andar um pouquinho aqui pelo jardim, antes de eu chegar e mostrar para vocês o local preciso do fuzilamento. Olha, tem até isso é um local totalmente histórico aqui da Romênia, para vocês nas viagens de Vassoler. Olhem só. Não sei se vai ter alguma menção aqui. Olha aí, tem sim, ó. E até tá, é curioso, porque a língua romena é uma fusão, né, do latim, o russo. Slava Heroilor Revoluții de Decembrie, aí em 1989. Glória aos heróis da Revolução de dezembro de 1989. O que nós temos aqui, ó? O Mircea Nicolae Stoica, Georg Sorin Rotaru, Toma Costel Dascalo, Nicolae Stefan Munteanu. Né? Tá aí para vocês. Lugar-tenente-major após a morte. Eu estou tentando discernir aqui. Então tá aqui, ó, para vocês esse monumento desses que morreram talvez aqui em Târgoviște, defendendo a chamada Revolução de 89. Tá aí para vocês, ó. E agora sim, gente, eu reluto em chegar lá de uma vez, mas eu me preparei. Quando eu soube, né, que a Romênia estava chegando, eu já falei, meu Deus. Eu assisti a videogramas de uma revolução do Andrei Ujica. Eu assisti a autobiografia política do Nicolae Ceausescu, do Andrei Ujica.
E agora eu vou chegar ao local onde a dupla dinástica, o casal socialista, foi fuzilado. Helena e Nicolai Ceausescu foram levados para cá e foram colocados, ó, contra essa parede. Vocês estão vendo aqui uma coisa espetacular, ó, que a gente pode pisar. Os corpos. Esse é o corpo, essa é a marca do corpo da Helena Ceausescu, vocês estão vendo aqui. E essa é a marca do corpo de Nicolai Ceausescu. Vocês veem, ó, as perfurações de balas. Olhem só. Olha aqui, gente. As perfurações de bala. Pesadíssimas, ó. Eu não vou conseguir colocar o dedo, porque tem esse acrílico, não sei que material é esse, vidro extremamente espesso, e a gente não vai ver, ó. Mas olha isso aqui, gente. Pra nós aqui, ó, das viagens de Vassoler, ó, isso caberia a minha mão inteira, todos os dedos ali colocados. Olhem só pra vocês. E como é que foram os últimos instantes? A Helena começou a gritar pelos seus filhos, pensando na Zoya, no Valentim e no Nico Ceausescu. E o que se diz é que o Nicolai Ceausescu manteve uma postura altiva, ele que havia sido desafiador, como eu disse, dentro da sala de julgamento, e ele teria cantado o hino da Internacional Socialista, de pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra. Então ele teria cantado o hino da Internacional. Foram fuzilados, olha só, aqui para mostrar para vocês, ó, nas viagens de Vassolar, locul executiei Soților Nicolai și Helena Ceausescu, 25 de dezembro. Local de execução, aí do casal, só pode ser do casal, Nicolai e Helena Ceausescu, 25 de dezembro de 1989, às 2h45. Então o julgamento, ele foi de pouco antes das 2 até as 2h40, vamos colocar aí de 1h40 às 2h40, e depois 5 minutos depois, às 2h45 do Natal de 25 de dezembro de 1989, aqui foram fuzilados. Os câmeras mal tiveram tempo de chegar, porque os soldados estavam muito... vários se candidataram para fuzilar o casal Nicolai e Helena, deram rajadas, parece que 120 disparos foram feitos, vários dos quais atingiram o casal, e é impressionante. Olha como o corpo desfaleceu, gente. Olhem o desenho. Vassoler, isso aqui o que é? É o desenho da morte, gente, para vocês. Tô mostrando aqui o desenho da morte. A Helena, ó, não dá para discernir os braços, mas as pernas, ó, coitada. Eu me comisero, né? São ditadores, são draconianos, mas são vidas humanas. Também me comisero, obviamente, né? Com as pernas aqui, ó, abertas. E o Ceausescu caiu sobre o próprio peso, ó. Parece que ele tá dormindo aqui, ó. A Helena não, mas ele sim, ó. Parece que tá dormindo. Caíram com as rajadas, foram rasgados pela saraivada de balas e pereceram aqui. Tá aí, gente, para vocês, esse é o local de fuzilamento de Nicolai e Helena Ceausescu aqui em Târgoviște. Eu agradeço muito a Deus e a todas e a todos vocês por ter a oportunidade de fazer um vídeo como esse, de dar continuidade às viagens de Vassoler. Isso aqui é espetacular, gente, tá? Olhem só, eles deixaram aqui, ó, os pedrinhas, como na época, ó. Então esse piso, a gente tá vendo, é novo, ó. Mas a época, como que era, ó? Tava mais precário, ó. Olha só, e aí era rebaixado, parece, ó. Então eles deixaram as pedrinhas da época e mantiveram o local, porque uma boca caiu perto de uma boca de lobo aqui, ó. Boca de lobo não, de um bueiro. Tá aí, ó.
para vocês Viagens de Vassoler aqui no coração de Târgoviște, local histórico. Vassoler, você vai terminar esse vídeo aqui? Não, gente. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou agora voltar a Bucareste, vou tomar o trem de volta já na sequência, para poder ir até o cemitério Ghencea, ou Ghencea, onde eles foram finalmente enterrados. Aí eu conto lá no cemitério a história, porque os corpos foram levados para Bucareste, de volta para Bucareste no mesmo dia, colocados sob nomes falsos em sepulturas não identificadas, e depois foram enterrados, se eu não me engano, em 2010 apenas. Não, eu acho que antes de 2010 foi feita a análise do material de DNA para constatar que eram de fato eles. Mas só anos e anos depois é que eles receberam um túmulo condigno naquele cemitério em Bucareste, para onde nós vamos agora. Viagens de Vassoler, local de execução de Elena e Nicolae Ceausescu, com a saraivada de balas na parede e o desenho dos corpos. Para vocês, a partir desse museu guarnição militar de Târgoviște. Estamos literalmente refazendo a história com vocês, com a vocação humanista das Viagens de Vassoler. Esse é um dos vídeos mais especiais da trajetória das Viagens de Vassoler. Quero fazer vídeos assim na Rossiyskaya Federacja, na Federação Russa. Viagens de Vassoler no coração da história. O fuzilamento de Nicolae e Elena Ceausescu. E vale a pena dizer, gente, que eu acompanho um youtuber chamado Bald and Bankrupt, Benjamin, que tem um canal maravilhoso sobre o socialismo, países da antiga União Soviética, do bloco socialista. Quando ele veio aqui, esse vidro não havia sido colocado. Então você podia chegar perto e eventualmente até pisar nessas marcas. Que bom que eles protegeram para guardar esses locais históricos aqui. Viagens de Vassoler. Continuemos. Que Deus tenha todas as vítimas desse regime ditatorial na Romênia e também Nicolae e Elena Ceausescu. Que o espírito deles possa pensar muito e repensar muito tudo o que fizeram nessa vida. Viagens de Vassoler, Romênia. Testemunha da história é o Vassoler, nômade, fiel como os pássaros migratórios. Pessoal, antes de nós partirmos, eu reluto em partir, já tirei fotos aqui, fiz o registro. Quero dizer primeiro que eu estou revivendo a história com vocês, estou refazendo a história com vocês. E os corpos fuzilados de Elena e Nicolae, o fuzilamento foi gravado, se formou uma grande nuvem aqui de fumaça por causa dos disparos, das rajadas. No Natal daquele 25, no dia de Natal daquele ano de 1989, portanto 25 de dezembro de 89, as pessoas viram que Nicolae Ceausescu e Elena Ceausescu haviam sido mortos, fuzilados. Como eu vou contar, houve teorias da conspiração, ainda assim as pessoas viram e muitos se renderam depois que perceberam que os líderes haviam sido mortos.
Vamos voltar a Bucareste. Ainda temos o cemitério a visitar para sabermos onde estão enterrados Nicolae e Elena Ceausescu, os reis socialistas da Romênia. Bom, gente, tomei o trem e nós chegamos aqui a esse cemitério Ghencea, onde está enterrado. A gente vai entrar por aqui, ó, entrada de pedestres. Aqui está enterrado Nicolae Ceausescu, ao lado de Elena Ceausescu e Nico, o filho deles, Ceausescu. A Zoia, filha deles, não sei onde está enterrada, e o Valentim ainda vive aqui em Bucareste de maneira anônima, sem qualquer estardalhaço. A gente está chegando, ó, essa é a Alameda. Importante dizer que sequer o advogado de defesa do Ceausescu e o advogado de defesa da Helena, cujos nomes a gente viu lá no quartel em Târgoviște, os defenderam propriamente. O Ceausescu chegou a dizer para os seus acusadores que seu regime construiu milhares e milhares de apartamentos, industrializou o país. Gente, mas a questão ali eram as famosas cartas marcadas, e eles queriam a morte do Ceausescu para tentar derrubar aí os legalistas que mantinham lealdade, que mantinham fidelidade ao ditador Nicolae Ceausescu. Então foi um marco muito importante. Não é à toa, gente, que lá na Revolução Russa, né, em Ekaterimburgo, a família Romanov foi morta ali pelos bolcheviques. Então isso é uma coisa que o Maquiavel também discute no Príncipe, que é a dimensão de decepar a cabeça do rei para desfazer a cadeia de comando. Tá aqui para vocês, ó. A gente tá vendo esse cemitério. Tem aqui uma capela ortodoxa. E eu tô aqui com, olha aí, bonitinha a capela ortodoxa aqui, ó, do cemitério. E a gente tá chegando, eu tô aqui com o trajeto no Google Maps do túmulo de Nicolae Ceausescu. Vamos ver onde ele está. Acho que é aqui, gente, ó. Eu acho que é esse aqui, ó. E aí dizer pra vocês o seguinte, né? Olhem só, eu acho que é esse túmulo aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é esse mesmo. Exatamente, ó. Olhem só, gente. República Socialista da Romênia, ó. Nicolae Ceausescu. Deixa eu mostrar pra vocês. Olhem só. Nicolae Ceausescu, Presidentele Republici Socialiste România. Tá aí pra vocês. E a Elena Ceausescu. Na verdade, aqui tá colocando que a Helena nasceu em 19, era um ano mais nova. Eu tinha ouvido que era mais velha. Olha só, colocaram uns ícones aqui. Ortodoxos. Devem ser antigos correligionários que vieram visitar o túmulo. Tá aí pra vocês, ó. Bastante discreto, ó, né? Pra ninguém fazer estardalhaço. Sem nenhum tipo de fotografia, senão poderia eventualmente ser vandalizado. E eu vou procurar aqui, ó. Vou aproveitar que eu tô aqui. Que tá o túmulo? Aqui, ó. Grave of Nico Ceausescu. Deixa eu ver aqui. Nico Ceausescu. Aqui é do Nico Ceausescu. Não tá dando, mas deixa eu procurar por aqui. De repente eu encontro. Ou deixa eu... Hello, speak English? No. No. Nico Ceausescu. Nico. Where? Peraí que o pessoal... Here. Thank you very much. Mulțumesc. Tá aqui, gente, ó. E Zoia e Mircea. So his sister is buried here as well? Yes, Zoya. Zoia? Ah, então, ó, aqui eles estão falando o seguinte, ó. Essa é a sepultura do Nico Ceausescu, ó. Tá aqui pra vocês. E a Zoia Mircea, who is Mircea? Husband.
husband Of Zoya? Zoya. Yes. Ok, ok. Então tá falando que a Zoya Ceausescu e o Mircea Ceausescu estão enterrados aqui. No. No Mircea Ceausescu. Mircea... His husband or... What's his family name? I don't know. Petrescu. I don't know. Então, Mircea é o marido da Zoya. Zoya Ceausescu. E o Nico tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Esse é o filho do Nicolae Ceausescu, tá? Controverso. Há suspeitas de que teria, por causa do alcoolismo, dirigido embriagado e teria atropelado uma moça. Suspeitas de pressão em relação a Nadia Comaneci. Nunca se comprova nada, né? Até porque como é que o poder ia para cima de quem tinha o poder, né? Tá aqui, ó. Nico Ceausescu e a Zoya, sua irmã Ceausescu, enterrados aqui, ó. E o túmulo, ó, tem essa capela ortodoxa aqui, gente. E vamos lá pro túmulo, mais uma vez, do Nicolae Ceausescu. Gente, vocês veem? Sem estardalhaço. Primeiramente, os corpos do Nicolae e da Helena foram trazidos aqui para esse cemitério, um cemitério civil. Tá nessa área, eu descobri por quê. Aqui do lado tem vários cemitérios militares, por isso que eles trouxeram para cá, porque era uma área que eles conheciam e na qual tinham jurisdição. Tem um cemitério de soldados italianos da Primeira Guerra Mundial, talvez tenha até parente meu, falar a verdade, Vassoler, naquele cemitério ali, pode ser, gente. E aí o Nicolae e a Helena foram enterrados aqui primeiramente sob nomes falsos, tá? Aí o que aconteceu? Depois, em meados ali da década de 90, salvo engano, eles foram colocados em sepulturas condignas. Aí teorias da conspiração começaram a dizer que eles tinham fugido do país, que não tinham sido mortos, que não eram eles, que os corpos não eram desses. Aí em 2010, já depois da morte do Nico Ceausescu e depois da própria morte da Zoya, o filho, o Valentim, ganhou na justiça o direito de fazer um exame de DNA, de exumar os corpos e fazer um exame de DNA para saber se eram de fato os pais. Inclusive, é curioso que o estado de conservação do Ceausescu parece que era bom, alguma coisa assim. Depois eles reconheceram também, acho que não sei se foi logo na década de 90, quando eles abriram a sepultura, e eles reconheceram pelas roupas e pelos buracos das balas que eram de fato os pais, né? Tá aqui, gente, ó. E aí fizeram o reconhecimento e colocaram essa sepultura, ó, mármore, completamente austero, ó, sem nenhuma cruz, obviamente porque são ateus, ou pelo menos da boca para fora, ateus comunistas. Nenhuma cruz aqui, num cemitério repleto de cruzes ortodoxas. E você tem aqui Nicolae Ceausescu e Helena Ceausescu, sem qualquer pompa, nesse túmulo aqui no cemitério Ghencea, em Bucareste, gente. Tá aí para vocês, ó, 24 anos no poder. E como a Capela dos Ossos em Évora, em Portugal, já havia me ensinado, a vida que ensina também, mas aqui, ó, os ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Eu sou uma pessoa comum, não tenho poder algum, vou um dia para uma sepultura, talvez como essa, ou mais simples do que essa. De qualquer maneira, vou para o mesmo lugar para onde os todo-poderosos Nicolae e Helena Ceausescu foram. Aqui, ó. A única menção é Președintele Republicii Socialiste România. Tá aqui, ó. É a única menção. Alguém colocou flores aqui recentemente. Fez uma visita, talvez o filho, né? Talvez o Valentim tenha vindo aqui anonimamente, num dia qualquer, e tenha colocado flores ali. Inclusive tem os netos do Nicolae Ceausescu. Eu que mostrei para vocês, né? Tantos detalhes, mostrei para vocês a casa onde eles moraram, mostrei o local do último discurso, tá aqui, ó. Nicolae Ceausescu. O Stalin tinha um mausoléu até a denúncia dos seus crimes pelo Khrushchev,
E hoje existe um busto do Stalin perto das muralhas do Kremlin e os seus ossos estão enterrados junto à muralha do Kremlin. Como os próceres, os ícones comunistas estão ali enterrados. Tá aí para vocês, gente, esse túmulo do Nicolae Ceausescu. Vamos lá mais uma vez pro túmulo do Nico Ceausescu. Aqui, ó, um bonito cemitério, ó. Olhem que bela dimensão aqui, ó, tadinha da mocinha, ó, jovenzinha. E a família quis trazer com dignidade, né? E tá aqui, gente, mais uma vez, ó, a sepultura com portão aberto. Na verdade não é portão, né? Gradil. O gradil tá sem gradil, ó. Zoya e o Mircea, marido dela. Parece que a Zoya morreu de câncer no colo. E o Nico Ceausescu morreu em 1996, 30 anos atrás, na Áustria, com cirrose hepática, porque infelizmente era alcoólatra, era viciado em álcool. Triste isso, né? Tá aqui pra vocês. Olha aí, gente. A foto dele foi posta, tá aqui. Todo poderoso também, em Sibiu. Lembrem-se do que eu falei para vocês no vídeo anterior das viagens de Vassoler, que lá na televisão romena ele foi preso, foi levado até Bucareste e na TV romena o mostraram cheio de hematomas no rosto, bateram nele com certeza, e ele foi mostrado ali dizendo que se rendeu, que foi preso. Ele falou: eu sou Nico Ceausescu, filho de Nicolae Ceausescu, para mostrar ali que a família estava em péssimos lençóis. Tá aí, gente. Vamos terminar esse nosso vídeo histórico das viagens de Vassoler, né? Nesse cemitério Ghencea, ou Ghencea, aqui em Bucareste, na Romênia, com tomadas finalíssimas do túmulo da sepultura do déspota, do ditador Nicolae Ceausescu. Saindo dos binarismos, a gente vem aqui para a dimensão de que houve muitas conquistas em todos os países do socialismo real, possibilidade de erradicação do analfabetismo, industrialização dos países, ainda que com N problemas, sistemas educacionais mais complexos, uma tentativa de modernização, uma articulação aí de mais solidariedade. Mas, gente, o ser humano, a condição humana é brutal, e essas primeiras tentativas do socialismo com os moldes soviéticos deram errado, e há pessoas que apostam aí na tentativa chinesa. Vamos acompanhar o processo histórico. O que eu digo para vocês é que, saindo aí do binarismo de Guerra Fria, eu certamente lamento o medo, a tortura, as perseguições, a censura, sobretudo na década de 80, o racionamento de alimento, de eletricidade, a dificuldade de as pessoas, a questão do frio nas casas no inverno, faz muito frio aqui na Romênia, todas essas tragédias. Assistam aos grandes filmes do cinema romeno, Andrei Ujica, Cristian Mungiu, e vocês vão descobrir mais da alma romena. Leiam Emil Cioran, Mircea Eliade, conheçam mais sobre a história da queda, de implementação e de queda do socialismo aqui na Romênia. Com imagens finalíssimas aqui da sepultura de ninguém mais, ninguém menos que Nicolae Ceausescu e Helena Ceausescu, sem serem colocados num panteão aí do socialismo, até porque houve esse trauma da Revolução. Eu me despeço de todas e todos vocês. Eu me despeço, inclusive, da nossa querida Romênia. Amanhã, o próximo vídeo das viagens de Vassoler ainda vai começar. Amanhã, que eu digo, hoje é dia 23 de julho de 2026, quando eu gravo esse último vídeo aqui na Romênia para vocês. Amanhã, sexta-feira, 24 de julho, ainda estarei em Bucareste, passarei o dia, mas já não farei vídeos aqui na cidade. Eu farei um vídeo começando ali na mesma Bucareste Nord, a estação do norte de Bucareste, para tomar o trem soviético rumo a Kishinev, que é a capital da Moldávia, onde eu passarei aí, onde eu singrarei várias cidades das viagens de Vassoler. Próximo país, Moldávia. Muito obrigado
ao querido povo romeno, obrigado pela hospitalidade, obrigado pela literatura, pela cultura, pelo cinema, pela história. Lamento as tragédias da Romênia, tantas tragédias no Brasil também, tantos golpes de Estado, tantos complôs, tanta desigualdade, mas pudemos mostrar aqui por várias cidades, Timișoara, Sibiu, Cluj-Napoca, Sighișoara, Brașov, Bran, Sinaia, Bucareste e Târgoviște. Pudemos singrar várias cidades romenas e mostrar. E Rășinari, cidade natal do Emílio Cioran, pudemos mostrar a vocês várias paragens nas viagens de Vassoler. Peço que vocês deem aqui um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Um forte abraço a todas e a todos vocês. Continuemos com a vocação histórico-filosófico-literária das viagens de Vassoler. Muito obrigado, Romênia. Despeço-me de vocês com a tomada finalíssima do túmulo do déspota Nicolae Ceausescu e de sua esposa e mandatária Elena Ceausescu. Forte abraço a todas e a todos vocês. Até a próxima. Tchau, pessoal. E antes de eu sair do cemitério Ghencea, ou Ghencea, aqui em Bucareste, na Romênia, um chorinho. Pessoas que estavam ali não tão longe do túmulo do Ceausescu me disseram, conversei com elas, que todos os anos, no dia 25 de dezembro, dia de Natal, dia em que Nicolae e Elena Ceausescu foram fuzilados, a cada aniversário da morte, a partir de 1989, antigos correligionários do Nicolae Ceausescu, eventualmente seu filho Valentim, que ainda mora aqui em Bucareste, vêm aqui ao cemitério e prestam homenagens aos antigos líderes da Romênia, Nicolae e Elena Ceausescu. Eu quero me lembrar aqui de todas as vítimas do regime draconiano e stalinista de Nicolae e Elena Ceausescu aqui na Romênia e lamentar o profundo autoritarismo e a profunda brutalidade que marcaram o regime, a despeito de conquistas que também aconteceram. Com imagens finalíssimas aqui do cemitério Ghencea, onde estão enterrados os ditadores romenos, os dinastas romenos do socialismo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.